E dando sequência ao nosso encontro aqui na primeira jornada jurídica online do Instituto Luiz Mário Moutinho, nós vamos ter agora a participação do advogado, especialista em direito previdenciário, Dr. Rômulo Saraiva, que vai tratar de alguns aspectos desta proposta do governo de reformar a Previdência Social. Está em tramitação ainda a PEC, que trata da matéria, e ele trará para nós algumas inovações propostas pela mudança na Previdência Social, pretendida pelo governo. São questões relevantes para a vida de todos, né? Todos nós, um dia, pretendemos nos aposentar, e o que se tem dito é que a Previdência, do jeito que se encontra, não permitirá a aposentadoria de todos no futuro, irá à ruína. E, em razão dessa premissa, algumas modificações estão sendo postas e vão atingir as pessoas que já contribuíram para o sistema previdenciário vigente até então. Então, é algo que interessa a todos, não só nós que somos da área jurídica, né? Professores de direito, advogados, juízes, mas a população como um todo. Esse é o tipo da matéria que interessa a população como um todo. Agradeço a participação do Dr. Rômulo Saraiva, mais uma vez aqui no nosso Instituto. Agradeço a participação de vocês também, aqui no auditório, e de vocês aí em casa, que estão aí assistindo pela internet. Agradeço a oportunidade ao Instituto Luiz Mário Moutinho, aqui na pessoa do próprio Luiz Mário Moutinho. Para mim é uma honra estar participando desse evento em que se promove uma interação com o grande público, o público jurídico, diante de uma reforma da Previdência que trará repercussões a médio e longo prazo nas aposentadorias, tanto dos servidores públicos como dos seletistas, considerando as 3 últimas reformas de âmbito constitucional. É uma das mais significativas, que tem o caráter de fazer uma mudança nas regras previdenciárias, de modo que deixe o sistema previdenciário com uma característica totalmente diferente do que vinha sendo amealhado ao longo do tempo. A proposta de emenda constitucional número 287, do ano de 2016, ela tem o propósito de subverter, vamos dizer assim, o sistema previdenciário do ponto de vista da magnitude das mudanças que estão sendo promovidas, como também da intensidade das mudanças. Algo que não pode ser comparado, por exemplo, com as emendas constitucionais 20, 41 e 47, e a abrangência dessa reforma, ela de fato, ela faz uma alteração significativa em vários benefícios previdenciários, na metodologia de cálculo desses benefícios, nas regras de acesso, na forma de se pensar a possibilidade de você ter uma cobertura previdenciária a longo prazo, inclusive com críticas em relação à intangibilidade de requisitos para que as pessoas possam efetivamente gozar daquilo que contribuíram ao longo de sua vida profissional. Então, como o tema é bastante extenso, a reforma previdenciária, apelidada da PEC 287, ela inicialmente é criticada porque ela revoga as emendas constitucionais anteriores. Então, as regras de transição que foram, vamos dizer assim, conquistadas pelos servidores públicos a partir do ingresso que eles tiveram no serviço público, deixaria de valer, já que há um dispositivo na PEC 287 que revogaria as regras de transições das emendas constitucionais 20, 41 e 47. E esse é um dos pontos polêmicos, porque esse instituto, essa possibilidade de fazer uma revogação de regras anteriores, causa uma insegurança jurídica muito grande para as pessoas que já estavam no serviço público e que já tinham se programado de se aposentar, considerando as regras de transição do seu momento temporal do ingresso do serviço público.
E isso, na realidade, dentro do ordenamento jurídico previdenciário, jamais se cogitou em fazer algo semelhante. Não há nenhum parâmetro dentro da legislação previdenciária de revogação de regra de transição. Um outro ponto controvertido em relação à PEC 287 é a própria regra de transição que ela traz dentro do seu bojo, que na minha opinião, não seria exatamente uma regra de transição, mas um ponto de corte, uma linha de corte em que não contemplaria, por exemplo, a realidade contributiva dos trabalhadores. A regra de transição da PEC 287, ela consiste exatamente na possibilidade das pessoas que tenham uma idade acima de 50 anos ou acima de 45 anos, respectivamente sendo homem e mulher, de poderem não ter que submeter à idade mínima de 65 anos. Então, as pessoas que estejam contribuindo, sejam elas seletistas ou servidores públicos, e que tenham uma idade acima desse patamar, dessa linha de corte, ela se enquadraria na regra de transição por não ter a necessidade de ter que completar os 65 anos, que é um requisito unificado tanto para homem como para mulher. E aí, nesse caso, a regra de transição que é colocada na PEC 287, ela permitiria que essas pessoas elas pagassem um pedágio fixado em 50% do tempo que restar para poder se aposentar. Então, as pessoas que estiverem com esse requisito etário, precisaria calcular o tempo que falta para poder se aposentar ao tempo da publicação da PEC no Diário Oficial, para a partir daí fazer a incidência do pedágio de 50%. E aí não precisaria necessariamente ter que atingir 65 anos. Quem tiver a idade inferior a esse patamar etário, necessariamente teria que atingir os 65 anos como requisito mínimo de aposentadoria. As críticas que são tecidas em relação a essa regra de transição é porque o governo ele privilegia apenas a idade do indivíduo. Ele não quer saber, por exemplo, o histórico de contribuições que esse indivíduo amealhou ao longo da sua carreira profissional. Então, se você comparar uma pessoa que tenha, por exemplo, seus 49 anos, do sexo masculino, ela está, portanto, abaixo da linha de corte prevista pelo governo. E nesses seus 49 anos, a pessoa era desidiosa e começou a contribuir muito tarde, nunca se preocupou com a cultura previdenciária e no seu currículo profissional ela só tem 10 anos de contribuição. Isso acontece com frequência em relação aos profissionais autônomos, já que não tem a obrigatoriedade de ter o desconto da contribuição previdenciária nos seus proventos, nos seus salários. Então, termina ficando sob sua responsabilidade a providência de pagar numa casa lotérica, num banco, a sua própria contribuição. E aí, para esse tipo de perfil, ele simplesmente vai ser tratado da mesma maneira que um trabalhador também com 49 anos, do sexo masculino, mas que começou a trabalhar com seus 19 anos. Então, a pessoa que tem um passado contributivo de 30 anos, por exemplo, nesse segundo exemplo que eu presto, ele seria tratado da mesma maneira. É verdade que na reforma da Previdência se institui uma carência universal de 25 anos de contribuição. E aí, nesse caso, a pessoa que deixou para contribuir com uma idade mais avançada, ela não conseguiria atingir a carência mínima. Mas eu utilizei como parâmetro esses dois exemplos para mostrar que a PEC ela não considera o tanto de contribuição que você verteu ao longo da sua vida. Ela simplesmente considera a sua idade. E aí a meritocracia contributiva ela é deixada de lado e é justamente o que contraria as demais regras de transição. Normalmente, as regras de transição que são entabuladas pela legislação previdenciária, ela costuma levar em consideração o tanto de contribuição. Então, poderia citar como exemplo o artigo 142 da Lei 82/13, que é um artigo que prevê um escalonamento de carência para quem deseja se aposentar por idade. E aí ele vai considerando a carência de 60 até 180 meses, a depender do tempo que você completar aniversário dentro dessa tabela progressiva. E assim tem sido feito em relação a outras regras de transição. Nessa reforma, porém,
as pessoas simplesmente seriam niveladas pela sua idade. E aí há um desprezo em relação ao passado de contribuições, ao esforço que a pessoa propriamente fez para poder conseguir atingir aquele requisito. E, de certa maneira, penaliza justamente aquelas pessoas que, com maior preocupação, começaram a trabalhar e a contribuir ao regime geral da Previdência, ou ao regime próprio de Previdência, para poder se aposentar mais cedo, já que a regra agora, caso a PEC ela seja respaldada pelo Congresso Nacional da forma que está sendo proposta, ela desprezaria esse aspecto. Isso causa uma insegurança jurídica, principalmente para as pessoas que têm esse acúmulo de contribuições expressivo e que estão aí nesse patamar, se avizinhando aí nessa zona dos seus 45 anos, dos seus 50 anos, do sexo feminino ou do sexo masculino. Não é por outra razão que o avizinhamento da votação da PEC no Congresso Nacional tem provocado uma corrida aos postos da Previdência Social de pessoas que estão já com uma certa evolução de contribuições e que estão na perspectiva de direito de poder utilizar as regras anteriores à reforma da Previdência. E aí, nesse aspecto, é importante destacar para quem conhece a Previdência Social, para quem tem um certo entrosamento com a realidade dos postos da Previdência Social, que é justamente o repasse de informações contraditórias, equivocadas, que são prestadas dentro das agências previdenciárias. Então, a população, normalmente, quando costuma fazer uma solicitação até para poder aquilatar o tempo que necessita para poder finalizar a sua aposentadoria, o tempo que falta para poder atingir os implementos de aposentadoria, elas costumam obter como resposta dos funcionários das APS, das Agências de Previdência Social, uma contagem, um tempo de contribuição, que ali mostra o que você já tem e o que você precisaria para atingir determinados requisitos. E essa contagem, infelizmente, ela não tem sido, vamos dizer assim, raro os casos em que ela ocorre de maneira equivocada. O INSS ele continua sendo o principal cliente do Poder Judiciário brasileiro, de acordo com os dados do CNJ, é o campeão de processos na Justiça, e esse ranking ele não é conseguido em vão. Na realidade, existe um grau de litigiosidade muito grande por parte do INSS, e isso reflete também nessa contagem de tempo de serviço. Para exemplificar, basta, por exemplo, o empregador fazer uma apropriação indébita previdenciária, uma sonegação previdenciária, que é justamente sonegar parcialmente aquilo que é descontado no contra-cheque, na folha salarial da sua empresa, que o INSS, quando vai fazer o fornecimento da informação ao segurado, ele não coloca na conta os valores que não chegaram efetivamente no DataPrev, no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Basta, por exemplo, um trabalhador que esteja submetido a uma atividade insalutífera ou periculosa, são circunstâncias que permitem que a contagem do tempo de contribuição sejam acrescidos justamente pelo caráter adoecedor da atividade. O INSS também costuma desprezar na contagem do tempo de contribuição as circunstâncias de um trabalho insalutífero ou periculoso. Por exemplo, em relação aos casos dos empregados domésticos, onde normalmente acontecem trabalhos clandestinos que são reconhecidos por uma sentença trabalhista. O INSS também costuma desprezar as averbações decorrentes tanto de contribuição como de tanto de contribuição como de vínculo empregatício decorrente de sentença trabalhista. Então, o empregado que, porventura, resolveu sanar um equívoco dentro do seu contrato de trabalho, procurou um juiz do trabalho para poder resolver sua reclamatória trabalhista, conseguiu uma coisa julgada trabalhista e, dentro dessa coisa julgada trabalhista, houve a retenção das contribuições previdenciárias por meio da sua GPS respectiva,
desconto tanto do empregador como do próprio reclamante, mas, mesmo assim, na contagem que é feita dentro do posto do INSS, ele costuma se desprezar a sentença trabalhista, entre outros exemplos. Então, nesse momento em que a população brasileira se avizinha de uma expressiva reforma previdenciária, muitas vezes tem sido induzida em erro pelo fato de, quando vai ao posto do INSS, tem a informação de que precisaria de tantos anos para ainda atingir o requisito de aposentadoria, quando na realidade, se for considerados aspectos que muitas vezes só é reconhecido dentro do Poder Judiciário, essa contagem ela consegue ser finalizada e a pessoa atingir o requisito de aposentadoria antes de toda essa controvérsia aí da reforma da Previdência, antes que o Congresso Nacional efetivamente se posicione de como vai ocorrer a reforma da Previdência. É importante destacar que muitas pessoas conseguem atingir o requisito, ainda que não saibam disso. Um outro exemplo corriqueiro é em relação, por exemplo, a averbações de pessoas que trabalharam em escolas profissionalizantes, pessoas que trabalharam, por exemplo, como em cargo comissionado. Dentro do currículo profissional é muito comum pessoas trabalharem, principalmente em cidades do interior, em cargos comissionados da prefeitura. E aí, muitas prefeituras de cidades pequenas do interior não costumam pagar religiosamente a contribuição previdenciária. Muitas vezes renegam a último plano, caso sobre algum dinheiro dentro das contas públicas municipais, é que se resolve pagar a contribuição previdenciária do INSS. E por essa razão, é muito comum a pessoa que trabalha como cargo comissionado, quando vai verificar dentro do INSS se existem as averbações, as respectivas contribuições previdenciárias, não aparece nada e esse tempo ele é retirado da contagem, quando na realidade é ônus do INSS fazer a fiscalização e o recolhimento, e se for o caso executar por meio de uma execução fiscal, o gestor público que deixou de fazer esse repasse. No entanto, ele termina transferindo o ônus como responsabilidade para o segurado, e aí a contagem que é fornecida pelo INSS é uma contagem extremamente controversa, e de modo que nesse momento aí de véspera de reforma da Previdência, as pessoas têm uma certa cautela em averiguar se a contagem que foi informada dentro do posto, ela realmente reflete a realidade, para que a pessoa não seja, vamos dizer assim, jogada dentro das regras da reforma da Previdência, que são regras extremamente duras, de maneira indevida. Dentro dessa rigidez da reforma da Previdência, existe um requisito que é para a pessoa poder ter a integralidade da aposentadoria, ter que cumprir 49 anos de contribuição previdenciária, já que a metodologia de cálculo das aposentadorias é totalmente reformada. A aposentadoria por tempo de contribuição deixaria de existir no Brasil, de modo que a aposentadoria por idade seria a principal referência em relação a requisito de aposentadoria. E nessa aposentadoria por idade, eu me refiro à aposentadoria por idade porque o requisito etário seria de 65 anos, o governo acabando aí nesse tocante com a diferenciação de gênero, já que tradicionalmente em relação aos benefícios previdenciários, as mulheres conseguiriam historicamente se aposentar 5 anos mais cedo. Isso aí é eliminado dentro da conta da reforma da Previdência. Esse requisito etário de 65 anos é o mesmo requisito que é utilizado em vários países do mundo para estabelecer a idade mínima de uma aposentadoria por idade. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição deixaria de existir, a aposentadoria tanto do servidor público como do seletista precisaria ter o requisito de 65 anos e 25 anos de contribuição previdenciária. Mas é importante destacar que mesmo a pessoa atingindo tais requisitos, elas não teriam acesso a uma aposentadoria integral. Porque, no exemplo, você tem 65 anos de você tem 65 anos de idade e 25 anos de contribuição, esses 25 anos de contribuição
eles vão ser somados a um fator básico que é colocado dentro da aposentadoria, que é de 51%. Na realidade, melhor esclarecendo, a metodologia do cálculo, de acordo com a reforma da Previdência, vai se utilizar todas as contribuições do trabalhador, essas contribuições vão ser corrigidas e a média aritmética dessas contribuições vão sofrer a incidência de um índice de 51%, que é já colocado como ponto de partida pelo governo. Além desses 51%, o cálculo vai vislumbrar o seu passado de contribuições. Nesse exemplo, se a pessoa só tem 25 anos de contribuição, vai se somar 51% mais 25 anos de contribuição, que vão ser traduzidos em termos percentuais para 25%, e aí o coeficiente de cálculo da aposentadoria de acordo com a PEC seria 51 mais 25, seria 76%. Então, se dentro da média aritmética das contribuições que a pessoa fez, ela atingiu R$4.000, R$5.000, esse valor ainda sofreria uma depreciação financeira quando passasse a sofrer a incidência do coeficiente, que seria 76%. Para que a sua média aritmética mantivesse coerente, se mantivesse 100% do valor que você obteve nessa média, em outras palavras, se a sua média aritmética foi R$4.000, para que ela não sofresse qualquer prejuízo, qualquer perda, era necessário que você tivesse dentro do seu currículo contributivo 49 anos de contribuição, já que os 49 anos de contribuição em termos percentuais se traduziriam em 49%, que seriam somados com 51%, logo você conseguiria, depois de 49 anos, quase meio século de vida, poder receber R$4.000. E aí, na realidade, a reforma ela coloca um preço muito caro para a pessoa conseguir atingir um benefício integral, porque se você considerar uma pessoa que tenha o propósito de poder sair da faculdade e começar a sua vida profissional, normalmente a pessoa começa a sua vida profissional, a pessoa começa a sua vida acadêmica com os seus 20 anos. Então, demora aí 4 ou 5 anos para você sair da faculdade, você está saindo com os seus 24 ou 25 anos. E aí, se você coloca 49 anos de trabalho ininterrupto, considerando que a pessoa não vai ter direito a ficar desempregada ou não vai ter direito a ter uma dificuldade de recolocação profissional, ela vai estar se aposentando aí com seus 74 anos, se ela sair aí com seus 25 anos de idade da faculdade para começar a sua vida profissional. Então, 74 anos para você contribuir por tanto tempo, com 49 anos de contribuição para poder receber um salário integral, é um preço muito caro, principalmente para a realidade de diferentes regiões do Brasil. O Brasil tem peculiaridades regionais, principalmente no Nordeste. A expectativa de vida, de acordo com o DIEESE, por exemplo, do homem nordestino, é na faixa entre 64 a 66 anos. Quem tem uma pior expectativa de vida aqui no Nordeste é o homem alagoano. A expectativa ela gira em torno de 64 anos. Em Pernambuco, a expectativa de vida do homem pernambucano seria de 66 anos. Então, para esses exemplos, o alagoano ele sequer teria a possibilidade de receber uma aposentadoria, porque para ele atingir, do ponto de vista estatístico, se ele atinge 65 anos, se o DIEESE diz que ele morre com 64 anos, ele vai passar a vida toda contribuindo e não vai conseguir receber nada. Os pernambucanos ainda teriam a possibilidade de passar um ano aí recebendo a contrapartida de tamanho ônus de contribuição previdenciária. Isso sem receber do ponto de vista integral, porque se ele tiver o objetivo de receber um benefício integral, ele vai ter que chegar aos 74 anos e aí, de acordo com a expectativa de vida regional, ele não conseguiria. Então, é um requisito bastante duro, que vale não apenas para os trabalhadores seletistas, como para os servidores públicos. Isso tem preocupado muito a categoria dos servidores públicos, porque, tradicionalmente, as reformas previdenciárias elas são corriqueiras do ponto de vista do regime geral da Previdência.
Mas agora o governo ele teve como propósito fazer uma reforma mais unificada, de modo que viesse a contemplar por inteiro os servidores públicos, com exceção dos bombeiros, dos policiais civis e dos militares. Na realidade, as justificativas que o governo utilizou para extirpar dessa reforma atual essas categorias profissionais são justificativas questionáveis, já que se o argumento do governo é que a reforma é necessária porque, do ponto de vista econômico, as contas não estão fechando, inclusive o governo tem se empenhado de maneira eloquente para transmitir para a população a necessidade da reforma previdenciária, sob pena de não ter a possibilidade financeira do próprio sistema se sustentar nas próximas gerações. O governo tem feito isso nas mídias televisivas, radiofônicas, em jornal impresso, de maneira ferrenha, de que é necessário reformar, senão não vai ter mais previdência. E esse argumento econômico, ele é contraditório justamente quando o governo retira dessa reforma os militares, cujo rombo da Previdência é da ordem de 48 bilhões de reais. Então, se é necessário fazer a reforma, por que retirar uma determinada categoria profissional? Então, como eu estava dizendo, o preço que se paga para atingir o requisito de aposentadoria é um preço muito forte, um preço muito caro, muito intangível, que não vai, por exemplo, contemplar algumas características culturais. Eu estava falando em relação à realidade do homem nordestino, que tem uma expectativa de vida inferior aos demais estados da federação, mas preciso destacar, por exemplo, as atividades braçais. Para quem tem filho pequeno, sabe que não é fácil, por exemplo, você cuidar de uma criança de 4, 5 anos, isso você tendo uma idade com pleno vigor físico. Então, não parece, vamos dizer assim, razoável que uma babá, uma cuidadora, uma babá vá, por exemplo, com seus 60 anos de idade, se manter primeiramente no mercado de trabalho, e em segundo lugar, ela vai ter disposição física de estar correndo atrás de uma criança de 4 ou 5 anos. O mesmo raciocínio pode ser colocado para demais trabalhadores braçais, como trabalhador rural, como um trabalhador da construção civil, que não vai realmente conseguir se manter por tanto tempo no mercado de trabalho, desempenhando o seu ofício. Essas pessoas, elas muitas vezes não têm a oportunidade de ser alfabetizada, não têm a oportunidade de concluir o segundo grau, e aquela profissão é tudo que ela sabe fazer na vida. E aí, dentro dessa perspectiva, existe, do ponto de vista empresarial, uma discriminação de anotação de carteira profissional de pessoas que tenham uma meia-idade para cima. Do ponto de vista empresarial, é muito mais cômodo contratar uma pessoa de 20, 21 anos, em que o plano de saúde vai ficar mais barato, em que o nível de incidência de afastamento por motivo de doença vai ser muito menor, a possibilidade de ter contrato suspenso por conta de adoecimento também é muito menor, a possibilidade de você ter uma qualidade de produção, já que, se você comparar a produtividade em atividades braçais de uma pessoa que tem 25 anos com uma pessoa de 60 anos, uma pessoa mais nova ela vai ter mais vigor físico de desempenhar a sua função, dando uma qualidade e uma produtividade muito maior. Então, do ponto de vista empresarial, haverá uma retração em relação à contratação de pessoas com 50, 60 anos. Na verdade, isso já ocorre na nossa realidade brasileira e não vai mudar porque o legislador resolveu estabelecer que a idade mínima será de 65 anos. A dificuldade de recolocação profissional dessas pessoas vai continuar mesmo depois da reforma da Previdência, porque é algo cultural, inclusive com algumas razões para que não ocorresse contratações. Inclusive, por exemplo, até
em atividades intelectuais, algumas empresas aqui na nossa realidade de Pernambuco já promovem, já colocam um requisito de 65 anos ou de 60 anos para demissão dos seus funcionários quando atinge essa idade, em atividades intelectuais. E na realidade, com a atividade braçal, com muito mais propriedade, vai ser a justificativa de demissão de pessoas que não estejam atendendo à produtividade que a empresa exigir. Então, do ponto de vista dos trabalhadores braçais, a reforma da Previdência é extremamente injusta, porque ela não faz qualquer dosimetria em relação a essas pessoas. Um outro aspecto é em relação às pessoas que trabalham com insalubridade ou periculosidade. Tradicionalmente, essas pessoas conseguem antecipar sua aposentadoria por conta do risco do adoecimento ou do risco de vida ser muito maior do que um trabalhador que está dentro de uma sala com ar-condicionado, trabalhando numa mesa, no computador. Então, o risco ergonômico, o risco de adoecimento é muito maior para quem trabalha com insalubridade ou periculosidade. E por essa razão, a legislação ela sempre previu a possibilidade do trabalhador se aposentar mais cedo. Com a reforma, além do requisito de você ter que trabalhar com exposição à insalubridade ou periculosidade, você também tem que atingir o requisito de etário, algo que já tinha sido revogado desde a década de 60, na aposentadoria especial, que é dado para essas pessoas com insalubridade. O requisito etário já não existia desde a década de 60. E agora o governo tenta ressuscitar, já que impõe o requisito etário para essas pessoas. A atividade penosa dos professores também ela é prejudicada com a reforma da Previdência, já que os professores eles são equiparados, tanto no mesmo requisito etário, em relação a um trabalhador comum. E, na realidade, os professores do ensino médio, fundamental, básico, tradicionalmente, eles são mais suscetíveis de adoecimento. Não é à toa que nessa categoria profissional acontece muitas vezes o adoecimento psíquico, pessoas se suicidando, porque o nível de estresse, de desgaste emocional é muito grande, principalmente nessas escolas públicas que nós temos hoje, em que o professor já não tem mais qualquer respeito perante a sua sala. E aí a reforma da Previdência ela coloca o requisito etário também para os professores. E tradicionalmente os professores é uma categoria profissional que conseguia antecipar sua aposentadoria justamente pelo fato da atividade ser penosa. E aí a reforma ela é totalmente, vamos dizer assim, insensível em relação a essa demanda, a esse anseio da categoria profissional. Um outro ponto polêmico da reforma da Previdência é a desvinculação do salário mínimo em relação a dois benefícios específicos. A pensão por morte e o benefício de prestação continuada, eles teriam reajustes anuais que seriam desvinculados do salário mínimo. Como tradicionalmente a Previdência Social concede reajustes ridículos ao longo dos anos, isso faz com que todos os benefícios pagos pela Previdência eles sejam retraídos, eles sejam encolhidos ao longo dos anos. É muito comum encontrar reclamações de canto a canto de pessoas que recebiam um patamar financeiro de 4, 5 mil reais e esse valor ele vai sendo, vamos dizer assim, definhado, desidratado ao longo do tempo por conta justamente da política salarial que é promovida pelo INSS. Embora a atual Constituição Federal ela preveja a possibilidade de que os benefícios tenham o seu poder aquisitivo preservados, que o valor do benefício ele tenha o poder real de aumento. Na prática, os reajustes que são concedidos atualmente pela Previdência Social não obedecem isso, de modo que o plano de saúde aumenta em 15%, em 20%, o remédio também aumenta em percentuais significativos, os itens da cesta básica também aumentam em percentuais expressivos, mas quando você vai verificar o aumento do salário, é sempre ali só a reposição da inflação em torno de 6% a 7%. Isso faz com que todos os anos, esse ano especificamente, foram uma leva de 500 mil pessoas que tiveram
salário efetivamente achatado, porque no passado recebiam 4, 5, 6 salários mínimos e esse ano entraram na casa do salário mínimo, porque justamente sofreram essa depreciação financeira ao longo do tempo. E aí eu coloco essa realidade de política salarial promovida pelo INSS, porque quando na reforma se almeja fazer com que o reajuste do benefício de prestação continuada, que são justamente os miseráveis, é o braço do assistencialismo do governo, que concede benefícios sem a respectiva contrapartida, e no caso das pensões por morte, eles teriam reajustes que não seriam vinculados, indexados ao salário mínimo. E aí, com o passar do tempo, esses benefícios, eles, em termos percentuais, representariam 30% do salário mínimo original, 40% do salário mínimo original. Então, ele deixaria de ter o escopo de ser uma verba destinada a prover o sustento da família, para ser uma verba ali para pagar uma conta específica da casa, uma conta de energia, uma conta de luz, porque o valor, considerando já essa realidade de política salarial que é feita pelo governo, ele seria definhado ao longo do tempo, de modo que ele perderia a sua representatividade no pagamento das contas. Isso é algo muito grave, porque um dos anseios, uma das preocupações com esse endurecimento de regras da reforma da Previdência é fazer com que cada vez mais as pessoas tenham dificuldade de ter acesso aos benefícios previdenciários. O INSS é um grande seguro, é um seguro social, mas a pessoa paga para poder receber. Tem uma cobertura previdenciária. Se essa cobertura previdenciária ela torna-se inacessível, a longo prazo vai se ter um exército de pessoas sem a cobertura previdenciária, pessoas que na velhice não conseguiram recolocação no mercado de trabalho e, portanto, não conseguiram continuar contribuindo até chegar aos 65 anos, pessoas que adoeceram no meio do caminho e não conseguiram mais continuar recebendo um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, e aí vai gerar um contingente de pessoas excluídas do sistema previdenciário que vai desembocar justamente na assistência social. Quando não se tem tanta previdência social, vai se exercer a assistência social. Quando falta a previdência social, vai suprir a assistência social. E aí é necessário pensar a reforma da Previdência considerando esse viés, porque o sistema previdenciário ele é pago por um pacto de gerações. A aposentadoria do idoso de hoje é paga por mim, que estou no mercado economicamente ativo. E esse pacto de gerações pressupõe que quando eu ficar idoso ou quando eu precisar receber alguma renda da Previdência Social, as gerações que estejam trabalhando nesse momento paguem o meu benefício. Se, na realidade, há uma dificuldade de acesso às regras, há uma dificuldade de permitir que as pessoas paguem a contribuição previdenciária, isso no futuro, a longo prazo, vai fazer com que esse pacto seja ameaçado, já que o endurecimento das regras previdenciárias tem provocado uma debandada de pessoas que têm um poder aquisitivo maior em investirem o seu patrimônio em previdência fechada. E aí essa retirada, essa saída, essa fuga de pessoas, ela faz com que esse pacto de gerações também seja repercutido, já que cada vez mais terá menos pessoas para poder integrar esse grande pacto de gerações. Já que, por exemplo, a Previc, a Superintendência de Previdência Complementar, ela já divulgou um aumento, o debate da reforma da Previdência, que foi iniciado em outubro de 2016, até a presente data, já fez um aumento nas carteiras e um superávit na arrecadação das previdências fechadas, que é o grande concorrente da Previdência Social, embora sejam produtos totalmente diferentes.
Na previdência fechada, por exemplo, você não vai encontrar a possibilidade de receber benefícios como salário maternidade, o auxílio reclusão. O próprio auxílio doença já é difícil demais de você conseguir contratar a previdência privada que tenha a possibilidade de cobertura de capacidade temporária, entre outros benefícios. Então, são produtos que, na minha opinião, devem se complementar, mas que não se substituem. E aí o governo, ao fazer uma reforma que coloca uma dificuldade muito grande e de maneira irrestrita a vários benefícios, faz com que não o trabalhador que é assalariado, mas o trabalhador que tenha, o trabalhador da classe média, que tem uma possibilidade de ter uma sobra de dinheiro e investir em um produto diferenciado, ele vai fazer e, de certa forma, vai haver um esvaziamento do colchão que serve aí para fazer o alicerce desse pacto de gerações. É importante destacar que, curiosamente, nos momentos antecedentes ao anúncio da PEC 287, o principal homem da pasta do Ministério da Fazenda, que é o Marcelo Caetano, ele esteve reunido por 2 meses com as principais representações de previdência fechada no Brasil. A agenda dele é pública, é colocada no site do Ministério da Fazenda, e lá pode-se perceber as principais entidades de previdência fechada sentaram com Marcelo Caetano, curiosamente, antes do anúncio da PEC 287. Então, se tem algo que agrada a PEC 287, com certeza não são os servidores públicos, não são os seletistas, mas sim são as instituições financeiras, porque elas vão se sentir cada vez mais fortalecidas pela possibilidade de aumentarem seus ganhos em função da dificuldade do concorrente estar colocando um requisitos muito graves, muito inacessíveis, fazer com que haja esse aumento aí de mercado para as previdências fechadas. Além dessas pontuações, a reforma da Previdência ela é polêmica em relação à acumulação de benefícios. Pessoas um casal de idosos, em que sempre mantiveram suas despesas domésticas, considerando a renda do homem e a renda da mulher. Durante a vida economicamente ativa, as despesas da casa foram pagas somando os salários do homem e da mulher. Quando esse casal ele passa a entrar na fase idosa e que necessita receber um benefício previdenciário, eles vão receber o benefício previdenciário da aposentadoria do homem e da aposentadoria da mulher, que vão ser somados para pagar as despesas da casa. No entanto, se o homem morre, a mulher ela não vai poder receber a pensão por morte do seu cônjuge. E ela vai ter que se virar apenas com a renda dela. A reforma ela é injusta porque ela despreza todo essa... primeiro, são fatos geradores diferentes. Na realidade, a pensão por morte ela é mantida por contribuição e a previsibilidade dessa cobertura previdenciária ela é calcada nas contribuições que o segurado fez. Os dependentes previdenciários têm acesso a alguns benefícios. E existe contrapartida financeira para isso. Quando o governo coloca uma regra, uma barreira de acesso, em que a viúva teria que escolher entre a aposentadoria dela e a pensão, a conta dessa casa ela não vai conseguir mais fechar. Porque antes somava-se os salários para poder pagar as despesas da casa dentro de um padrão financeiro que já era praticado por vários anos. Com a reforma da Previdência, na medida em que a viúva terá que fazer a escolha do melhor benefício, ela vai ficar com esse desfalque, isso vai gerar uma repercussão, e aí eu faço um parêntese em relação à realidade dos municípios brasileiros, em que a economia ela é aquecida em função dos benefícios previdenciários do INSS. Muitas vezes, a economia de pequenas cidades do interior, elas são alimentadas e o benefício previdenciário tem uma importância muito maior do que o fundo de participação dos municípios,
que introduzem, vamos dizer assim, injetam na economia capital para poder movimentar o comércio da cidade. Então, a partir do momento em que há uma barreira de acesso para a acumulação de benefícios previdenciários, isso traz uma repercussão sobremodo em relação aos municípios de pequenas cidades do interior, em que o poder aquisitivo da família vai ser reduzido, porque se ela porventura escolher a pensão por morte, essa pensão por morte, além de ser desvinculada do salário mínimo, como eu já disse anteriormente, ela não vai ser também mais integral. Então, por exemplo, se o marido deixou uma aposentadoria de R$1.000, o cálculo da pensão por morte também é alterado em função da PEC 287, não apenas para o trabalhador seletista, mas também para o servidor público, de modo que o cálculo ele passa a ter um retrocesso social, já que tradicionalmente a pensão por morte, ela sempre, de 95 para cá, ela foi sempre calculada com 100% do salário de benefício. E com a PEC 287, ela faz um retrocesso social porque ela ressuscita uma regra que tinha sido abortada em 95, justamente para prever uma proporcionalidade da pensão por morte. Ao invés da pensão da ordem de 100%, ela seria 50% para a viúva e 10% para cada dependente. Então, a pensão por morte, nesse aspecto, ela sofreria um impacto de, primeiramente, não ser mais integral, em segundo lugar, pelo fato de não ser mais atualizada pelo valor do salário mínimo. Então, em relação às regras de cumulação, o que vale para efeito de saber se a pessoa deverá escolher entre um benefício em detrimento de outro é o momento da morte. Então, se tem uma hora ideal para morrer, é morrer antes da reforma da Previdência. Porque a partir do momento em que a reforma da Previdência começar a vigorar, os óbitos ocorridos após a reforma da Previdência estariam suscetíveis de fazer com que os dependentes tivessem que escolher entre o melhor benefício para poder não ter aí que acumular e teria que escolher a melhor renda. Sobre a possibilidade de direito adquirido, é um tema que é bastante colocado nesse momento de reforma da Previdência. Existem algumas pessoas que estrategicamente atingem requisitos de aposentadoria, mas por alguma razão pessoal não provocam o desencadeamento do requerimento desse benefício. A pessoa atinge o requisito, mas simplesmente não vai até a Previdência solicitar esse benefício. E há um entendimento, de acordo com decisões do Supremo Tribunal Federal, de que as pessoas que atingem os requisitos de aposentadoria antes de qualquer mudança, elas incorporam ao patrimônio jurídico aquela regra, ainda que não tenha necessariamente solicitado, tenha provocado administrativamente esse benefício. Do ponto de vista financeiro, é importante que as pessoas provoquem o pedido da aposentadoria, porque isso aí vai desencadear a necessidade de pagamento retroativo dos valores. Mas se porventura a pessoa não tiver o interesse de fazer a solicitação do benefício, pode ficar tranquila, porque não seria pega pela reforma da Previdência, porque ela atingiu o requisito antes das regras novas serem colocadas em prática. E aí vigora no direito previdenciário o princípio de se aplicar a lei vigente do momento. Como o direito previdenciário é um direito extremamente mutante, e aí, para citar como exemplo, a lei de benefícios, que é a principal lei dentro do regime geral, que concede benefícios, que fixa regras e define como as pessoas vão ter acesso a esses benefícios, ela é datada de julho de 1991. E de julho de 1991 até a presente data, essa lei ela já sofreu 75 intervenções legislativas, por medidas provisórias, por leis ordinárias, que vão fazendo pequenas intervenções, não tão pequenas, e faz que a lei de benefícios elas sofram de maneira paulatina intervenções cirúrgicas que mudam totalmente o seu perfil. Então, como o direito previdenciário é uma área que muda com frequência, a regra de direito intertemporal, que é justamente disciplinar
quando as regras começam a ter validade, é bastante valioso, já que a PEC ela só começa a ter seus efeitos a partir do momento em que ela for publicada no Diário Oficial. De modo que as pessoas que conseguirem atingir requisitos até esse ato, elas estariam a salvas, e aí elas não se enquadrariam na perspectiva de direito, elas se enquadrariam na regra do direito adquirido, porque efetivamente conseguiram bater o requisito antes da PEC ser publicada necessariamente. Outro aspecto interessante da reforma da Previdência diz respeito à idade de aposentadoria em relação à idade compulsória, né? A idade máxima que você teria que ficar vinculado. E aí ela ratifica os efeitos dos 75 anos para você poder ter que, vamos dizer assim, ser aposentado compulsoriamente. E isso, vamos dizer assim, tem inquietado muitos servidores públicos em relação ao fato de ter um decréscimo financeiro, e principalmente em relação ao fato das pessoas poderem ter acesso à aposentadoria espontânea. A aposentadoria espontânea do servidor público, ela pode, por exemplo, ser exercida num patamar etário inferior, de 60 anos para homens, 55 para mulheres, atingindo aí um tempo mínimo de cargo efetivo e o tempo mínimo de contribuição, e com a elevação da idade máxima de aposentadoria, as pessoas elas deixariam de ter a perspectiva de ter um benefício integral com a idade inferior, de modo que elas precisariam ter que envelhecer e trabalhar por mais tempo para poder ter direito àquele mesmo valor que teria caso não existisse a PEC 287. Com isso, eu pontuo, não de maneira exauriente, mas em relação aos principais pontos da reforma da Previdência, os aspectos que estão sendo mais abordados. E, para finalizar, eu citaria a questão do próprio argumento financeiro que é colocado pelo governo em relação ao déficit previdenciário. O governo ele não tem sido transparente e ele não tem sido honesto com a população quando informa que a Previdência Social, a projeção para 2017 teria um déficit da ordem de 180 bilhões, mas ele não tem sido muito honesto e transparente quando ele coloca a forma como ele chegou a esse número. Existe, de fato, uma desconfiança de que a matemática que foi utilizada nessa contabilidade foi uma matemática que foi utilizada o pior dos números para poder esse valor ser negativo e, de certa maneira, ajudar o governo a implementar uma reforma que é bastante hostil, que é bastante indigesta e impopular. Então, por exemplo, nessa conta, o governo ele se prevalece de receitas de folha de pagamento e de contribuição de contribuinte individual. E ele deixa de lado, por exemplo, receitas que tradicionalmente elas fazem parte da arrecadação previdenciária. A exemplo de impostos que, de forma geral, foram concebidos para fazer o pano de fundo da Seguridade Social, mas que também têm servido à Previdência Social. Então, por exemplo, a PIS/COFINS, CSLL, concurso de prognóstico, que são as loterias, são importantes impostos que ajudam nas receitas da Previdência Social, mas que não são utilizadas pelo governo. Do mesmo modo, a arrecadação, do ponto de vista das despesas, essa conta da Previdência ela leva em consideração os valores recebidos pelos trabalhadores rurais e dos trabalhadores urbanos. Só que os trabalhadores rurais eles não pagam praticamente contribuição previdenciária para receber. Os trabalhadores rurais, embora eles estejam atrelados à Previdência Social, mas em essência é um grande assistencialismo que o governo faz para conceder benefícios sem a respectiva contraprestação. E, por fim, essa conta ela é bastante controvertida porque o próprio governo, insatisfeito com esse suposto déficit previdenciário, ele dá a sua contribuição retirando 30% do que é arrecadado pela Previdência Social. Se eu tenho uma pessoa que está insolvente do ponto de vista financeiro
e eu vou lá e retiro, desfalco, vamos dizer assim, a receita dessa pessoa, é uma medida contraditória, incompatível, porque se a pessoa está mal das pernas, eu não tenho que estar ajudando ela a ficar ainda mais endividada. E na verdade é isso que o governo faz, porque quando o governo instituiu a DRU, a desvinculação das receitas da União, inicialmente a DRU era da ordem de 20%, depois o governo achou pouco e aumentou para 30%, e hoje o que é arrecadado pela Previdência Social, o governo retira 30% para fazer gastos em outros segmentos que não têm nada a ver com a Previdência Social. Isso ajuda, de certa forma, a fazer com que essa conta negativa de 180 bilhões fique cada vez mais negativa. Além disso, o governo ele, tem sido bastante generoso, mesmo em época de crise, com as desonerações tributárias. São empresas que possuem isenção de pagar por 10, 15, 20 anos as contribuições previdenciárias. Isso aí também, de acordo com a Anfip, ela tem ajudado a fazer com que as contas da Previdência tenham sido cada vez mais negativas. E, por fim, existe, vamos dizer assim, uma grande reforma que deveria ser feita, era justamente na dívida ativa do INSS. A DIVAT é o setor responsável do INSS, o setor jurídico, por resgatar o passivo previdenciário. E, de acordo com a Associação dos Juízes Federais do Brasil, esse passivo previdenciário hoje da Previdência seria da ordem de 430 bilhões de reais. E é um valor que praticamente não vai voltar para os cofres públicos, porque o INSS, como todos conhecem, é bastante ineficiente em relação à arrecadação previdenciária. Diferentemente da sua prima irmã Receita Federal, hoje no Brasil é muito fácil você dever ao INSS. Todo mundo, tanto desde o empregador doméstico, a uma média empresa, a uma grande empresa, quem resolver dever ao INSS fará isso sem maiores receios de serem importunados ou de sofrer uma execução fiscal, porque, infelizmente, o sistema, a engrenagem de arrecadação previdenciária é muito falha. Na super receita que foi criada em 2006, onde o INSS se juntou com a Receita Federal com o propósito de obter o know-how da Receita Federal para ver se melhoraria essa arrecadação previdenciária, a fusão das duas entidades terminou não sendo satisfatória porque, na outra ponta, o governo deixou de fazer um aparelhamento da estrutura que ainda continua muito falha do INSS. Isso tudo faz com que os recursos da Previdência Social sejam deixados de ser resgatados por conta dessa falha administrativa que é flagrante, na minha opinião. Então, essa conta da Previdência Social é bastante discutida, já discutiu-se a possibilidade de se fazer uma auditoria nessas contas, de se fazer colocar de modo claro para a população como é que estão as contas da Previdência, já que todos estão sendo instados a ter que pagar a conta, já que vão ter benefícios extremamente minorados, vão ter benefícios extremamente dificultados. Então, nada mais justo que o governo apresente uma prestação de contas de como foi que ele chegou a isso, de como é que está a real noção da Previdência Social. No entanto, o governo tem se esquivado em relação a essa transparência. O próprio Marcelo Caetano, que junto com Eliseu Padilha, são os dois que encabeçam aí a reforma da Previdência, eles têm se esquivado em relação à possibilidade de apresentar para a sociedade brasileira essas contas de modo claro e transparente. Infelizmente, o argumento impositivo do déficit da Previdência tem sido utilizado aí em campanhas publicitárias que lembram aí justamente o Joseph Goebbels, que é um dos principais publicitários da campanha nazista e que desenvolveu, no que diz respeito a campanhas institucionais, campanhas publicitárias, o fato de convencer a população de argumentos, muitas vezes que não se conseguiriam convencer, que é justamente o nazismo. O governo tem sido aí utilizado campanhas publicitárias para fazer com que o déficit da Previdência seja o argumento impositivo de se fazer a reforma a todo custo. Eu agradeço ao Instituto Luiz Mário Moutinho a possibilidade de estar tendo essa conversa
e coloco aqui à disposição a possibilidade de esclarecimento de dúvidas, de colocações ao término dessa palestra.